Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito. E olha, hoje eu tô com as nossas coresinhas, tá? Ainda tô tentando arrumar o lugar aqui. Mas você já deve saber, toda vez eu venho falar sobre zero vulnerabilidades e etc. Olha, acessa lá, guerra.io/0cve, tá bom? Essas são as nossas novas cores, olha que bonito, né? E essa aqui é a antiga. Olha só, se você usar Cell e não tá usando o Playground do Cell, você tá fazendo errado, né? Ou então, você tá pedindo pro ChatGPT e tá confiando simplesmente, né, naquele YAML que ele tá te mandando aí. E a treta que a gente não vai falar aqui é sobre KYAML. Eu não quero nem saber de KYAML, tá? Não vou entrar nessa. Talvez no próximo mês. Quem sabe? Tá bom? O Cubicast de hoje não é sobre nada disso que eu tô falando, né? O Cubicast de hoje é especial, porque a gente não vai falar mal de dev hoje. Vocês não acreditam. Vamos lá. Durante 1 hora eu vou tentar não falar nenhuma bobagem de Java e nem falar que a culpa é do dev, tá bom? Para isso, eu trouxe eu trouxe 2, tá? Convidados especialíssimos. Um deles eu já conheço há mais tempo, o outro há pouquíssimo tempo. Nós nos encontramos no DevOps Days Rio de Janeiro e vamos apresentá-los. Primeiro, Miguel, por favor, conte pro mundo quem é você, se alguém não te conhece, né? Ou não, que isso, muita gente não me conhece. Olá, pessoal, olá a todos. João, obrigado aí por receber a gente. Bom, meu nome é Miguel, eu já trabalho aí nesse mundo da tecnologia já há bastante tempo. Há muitos e muitos anos atrás eu comecei na parte de automação, principalmente na parte de gestão de gerência de configuração de servidores, usando Puppet, usando Subversion, que ainda não tinha Git, e sempre, antes de existir DevOps, já estava fazendo coisas de DevOps, antes de existir a palavra Infrastructure as Code, já fazia coisas pensando em infraestrutura como código, automação, e hoje estou aqui na CPS1, a minha nova empresa, a minha startup, que a gente está com o desafio de inovar na forma como o desenvolvimento acontece hoje em dia, que é basicamente deixar de usar laptops para fazer desenvolvimento local e usar ambientes remotos e efêmeros, entre outras coisas aqui que eu vim contar para vocês aí a convite do João. Massa. Vamos fazer todos os devs entregar esses MacBook tudo de volta, trampar num ambiente mais seguro aí, no mínimo. Boa ideia. Tá bom. E o Miguel não veio sozinho. Oscar, por favor, conte pro mundo quem é você. Olá pessoal, eu sou o Oscar, sou um cientista da computação, trabalho aí desenvolvendo e operando software há uns 13, 14 anos mais ou menos. Eu comecei mais como desenvolvedor e aí em startups principalmente, e aí o nosso trabalho envolvia não só desenvolver, mas criar esteira, poder subir software na cloud, em produção, etc. Então eu acabei migrando eventualmente para o que hoje é conhecido como DevOps, né? Enfim. E aí, mais recentemente, junto aí com o Miguel, comecei essa startup CPS1 para poder tentar resolver um problema que a gente viu, a gente observou em algumas organizações que a gente prestou consultoria e na nossa, inclusive. A gente teve uma fábrica de software durante um tempo, a gente começou a ver algumas dores de desenvolvimento de aplicações modernas, né? Então a gente está criando uma plataforma agora para tentar resolver alguns desses tipos de problemas usando ambientes remotos e efêmeros. A gente vai tentar explicar aqui como que isso ajuda a resolver esses problemas, quais são eles e como que a gente acha que isso vai ser resolvido. Massa, da hora. Gostei do vocabulário de startup, né? Como a gente acha que isso vai ser resolvido, né? A gente vai descobrindo surpresas pelo caminho, né? Muitas hipóteses são testadas, né? Massa, da hora. Bom, então já tem o primeiro conceito aí que eu estou sendo apresentado, que é o Cloud Development Environment. Bom, então o desenvolvedor vai parar de ficar instalando coisa no Mac dele, lotar aquela porcaria, quando ele ganha um Mac, né? Você que é um desenvolvedor que está trabalhando no Windows, fala com o seu chefe, tá? Aí não é comigo. Mas, bom, o que seria... Vamos tentar entender primeiro o que seria esse ambiente de desenvolvimento. Bom, vamos lá. Realmente, o primeiro passo, a gente muda o paradigma de desenvolvimento e ele não acontece mais localmente no laptop do dev, tá? Ele vai acontecer, no primeiro momento, remotamente num server.
Então, a aplicação que você está codando, onde ela está em execução, isso deixa de acontecer localmente na sua máquina e acontece remotamente no server. Porém, tem um passo além. Não é só você trocar de lugar o desenvolvimento. Não é só, olha, não, ao invés de eu desenvolver no meu notebook, eu vou desenvolver numa VM. Não mudou muita coisa. Por quê? O fardo ainda de configurar o ambiente, ficar instalando várias ferramentas, manter a atualização, cuidar do SO, meio que ainda continua com o dev. Você só meio que jogou o problema remoto. Quando a gente está pensando numa CDE e ambientes de desenvolvimento efêmeros e tudo mais, toda necessidade para criar aquele start para o desenvolvimento de uma aplicação. Então, por exemplo, eu tenho que instalar linguagem, tenho que instalar interpretador, instalar componentes que eu posso precisar, dependências como banco de dados, fila, etc. Então, todo tipo de configuração e setup que você acaba tendo que fazer localmente na sua máquina, a CDE, o objetivo dela é te entregar isso pronto, né, feito por alguém do time, pela liderança, etc., ou o próprio time mesmo definir esses padrões e você criar ambientes de desenvolvimento, que no nosso caso, no CPS1, a gente chama de workspace, onde você vai acessar esse ambiente, pode ser no browser, pelo um VS Code embarcado, que a gente coloca na workspace, na instalação padrão. Pode ser via SSH, por exemplo, acesso remoto. Você pode dar um SSH, abrir um shell lá e sair, você tem um shell pronto para você fazer o que você quiser. Ou também, hoje, as IDEs modernas, como VS Code, JetBrains, entre outras, elas já têm suporte a Remote Developments. Então, que acontece também tunelado por SSH. Então, basicamente, você vai clicar lá no VS Code, criar um Remote Development Environment e ele vai conectar via SSH na Workspace e ali vai estar tudo pronto para você codar. Então, as dependências vão estar prontas, os comandos vão estar prontos. Geralmente, aquele trabalho inicial se é uma aplicação Node, por exemplo, tem que instalar o Node, então chegou o notebook, tem que instalar o NVM, aí você vai dar NVM install, entre outras coisas. O objetivo é que isso não aconteça, né? E já fique pronto para o dev começar a codar no primeiro instante. Não só isso, do ferramental, o código também já vai estar lá dentro. Então você incluir nessa automação o checkout do código ou do repositório ou dos repositórios. Então muitas vezes uma aplicação que é distribuída ou está distribuída em vários repositórios, tem que clonar um monte de coisa, etc. Isso também é pensado e ser incluído na automação. Então, digamos assim que com um clique ou um comando, você já tem provisionado um ambiente prontinho para você começar a codar com as dependências da aplicação, componentes que a aplicação precise, como banco de dados, fila, etc. Código-fonte, feito checkout e prontinho para você sair utilizando. Ao invés daquele longo período, aquela 1, 2, 3 semanas, até você conseguir configurar a sua máquina para começar a fazer o que a gente chama de um KPI aí importante, que é o time to first commit, ou time to first pull request, né? Então, às vezes, o dev entra na empresa e demora 1 mês para conseguir fazer um primeiro pull request. Então, numa CDE, a ideia é que isso não aconteça. O onboarding dele é para ser extremamente acelerado. Em alguns instantes, ele está pronto para sair contribuindo. E enquanto você falava, eu pensava que isso é um lance corporativo, né? A gente não está falando de uma startup que tem o CTO que coda e o CEO que vende, né? Não é assim, né? Mas em corporações a gente precisa de governança, a gente precisa desse controle todo aí. E aí me vem à mente o Citrix, que seria aquela imagem, o desktop virtual. O VDI. VDI, exatamente. Virtual Desktop Infrastructure, o famoso VDI. Que faz tempo, já é coisa de velho aqui, tô entregando. Existe bastante. Tem muito VDI por aí. Tem muito rodando aí. Então, eu tô tentando criar comparações aqui, mas que aqui você teria o desktop, né, entre aspas, né, você teria esse ambiente já pronto para o dev e exclusivo, né? O cara não vai logar ele tá no Windows, ele loga num outro Windows, vai fazer as coisas lá de novo, né? Tipo, tô carregando tudo de novo, né? Seria mais ou menos por aí? O princípio é bem parecido. Aí a diferença dessa ideia dela aproveitar essa questão de cloud é que você consegue, ao invés de ter que usar uma VM para poder provisionar esse ambiente para o desenvolvedor trabalhar no dia a dia, você consegue usar containers, né? Então, você pode ali aproveitar muito melhor o capacity que você está pagando no final das contas. E uma outra coisa que contribuiu aí nos últimos anos foi essa questão da evolução das IDEs.
a maioria das ideias hoje evoluíram para uma arquitetura de cliente-servidor. Então, antigamente, para você ter uma ideia pré-configurada para o dev, o jeito era usando o VDI mesmo. Você tinha que ter um desktop completo para poder ter aquela ideia pré-configurada. Hoje, como você tem ali como definir como código configurações da sua ideia e tem essa separação de arquitetura entre cliente e servidor, o cliente da ideia pode ficar no laptop local, no container, que é mais leve que uma VM, você está rodando só o server daquela ideia. Então, a experiência de desenvolvimento de uso no dia a dia fica bem mais fluida. E o consumo de recursos fica menor também. Gostei que essa comparação ficou mais clara para mim, né? De VM e container, né? Um abraço para as VMs. Tchau, já foi. Sim, tá bom. E aí, a plataforma, né, de vocês, vou chamar assim, a plataforma, ela vai instanciar isso e esses ambientes são efêmeros. Seria como escalar minha aplicação, né? Eu tô ligando 8 horas da manhã, todo mundo tá logando, né? Eu tô ligando tudo isso e deslogou, eu tô desligando coisas, eu tô economizando, né? Tô usando esse tipo de elasticidade. Como que isso funcionaria, já que estamos num podcast de infra? Legal. Então, assim, indo primeiro no princípio ali na ideia e depois no como a gente implementou isso, né? Então, a ideia exatamente é essa, é que esses ambientes sejam descartáveis, né? Então, assim como a gente faz uma branch no Git, grosseiramente, olha, terminei o que eu fiz aqui, eu tenho que pegar esse trabalho, incluir ele na branch principal e aquela branch eu descarto e jogo fora. O ambiente efêmero, a ideia justamente é essa. Contrastando com o comum hoje em dia, qual que é o comum hoje em dia? Que até isso atinge muito os times de operação, os times de DevOps. Você tem o que a gente chama de ambiente estático. Então, eu tenho lá o meu cluster de desenvolvimento, ou eu tenho o meu cluster de homologação, ou eu tenho o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de homologação, e ele fica lá constantemente provisionado. Os desenvolvedores, ao longo do dia, ao longo da semana, vão fazendo a esteira vai fazendo deploy, digamos assim, nesse ambiente que está sempre lá disponível. Então, ele coda no notebook dele, ele faz push do código, esse código passa na esteira, gera um build ou coisas parecidas, e é feito um deployment nesse ambiente estático, né, que está sempre permanente lá de pé. Então esse é o cenário. Então quando a gente fala que é efêmero, é um pouco contrastando isso. Você, hoje, na maioria dos lugares, você tem essa dependência da esteira nessa parte. Então para eu conseguir mostrar o que eu estou fazendo, eu tenho que fazer um deployment lá nesse ambiente que está sempre lá provisionado. Que está sempre, né, de pé. Sempre. Porém, o que uma CDE tem a ver com alguém de Ops, por exemplo? Cara, muita gente de Ops tem que ficar dando manutenção e atualização desses ambientes que estão permanentemente provisionados. Uhum. E acontece todo tipo de problema. Por exemplo, você acaba tendo mudanças necessárias de arquitetura, provisionar coisas novas, criar novos deployments, aqui falando particularmente de Kubernetes, né, Cloud Native. E muitas vezes o time de desenvolvimento, na maioria das empresas, não tem autonomia para mexer nessas coisas. Então, vai ter que impactar a esteira, vai acionar alguém de DevOps, alguém de operação, que tem que ir lá mexer, atualizar, porque é ambiente de desenvolvimento, então as coisas são mais flexíveis ali, vem demandas de negócio e que geralmente não estão bem definidas e acabam de uma semana para outra, muda tudo de novo, e isso gera ticket e suporte, o que eu chamo de babysitting, né? Ficar de babá de ambiente, porque acaba sendo necessário, você não consegue entregar essa autonomia para o dev para que esses ambientes estáticos estão lá. Resultado, gera suporte e ônus para o time de Ops. O ambiente efêmero, a ideia é o quê? O desenvolvedor, os times de desenvolvimento, cada um teria o seu ambiente isolado, e ali dentro ele trabalha, ele coda a aplicação e pode compartilhar o acesso a essa aplicação com o restante do time, sem necessariamente depender de um deployment num ambiente estático, né, que está sempre lá permanentemente levantado. Esse deployment passa pela esteira ainda, a nossa ideia, o CPS1 ou uma CDE, não é mudar o fluxo de desenvolvimento. No final do dia, esse código vai ser feito push para o Git, digamos assim, vai ter que passar na esteira e ir para algum ambiente de staging, por exemplo. Mas, digamos assim, você aumenta a chance desse código chegar lá mais pronto. Agora, entrando no mérito de como que a gente implementou isso, né? O CPS1, ele roda dentro de um cluster Kubernetes. Então, ele é um operator no Kubernetes. E quando a gente cria uma workspace, no que a gente chama de workspace, a gente faz essa mágica, né, de orquestrar o Kubernetes ali para entregar essa experiência de desenvolvimento que você só vai dar SSH naquele ambiente, tá tudo pronto, instalado lá dentro para você. Então você não tem que se preocupar
preocupar com build de imagem, com Dockerfile, em fazer deployment, em criar uma esteira para criar ambiente. Facilmente você já tem uma workspace prontinha para você começar a usar. Então, além, por exemplo, de outros componentes. Você precisa de um Postgres? A gente já deixa um Postgres isolado, pronto para você, no que a gente chama de workspace. Então, a gente tem benefícios, como o Oscar comentou, e a gente estava conversando da questão de VDI, que VDI, você vai provisionar 10 máquinas virtuais, cada uma com 16 GB de RAM, tem uma gordura obscena aí que não serve para nada, porque ainda são desktops. No nosso caso, por a gente estar usando o Kubernetes, a gente é muito mais eficiente do ponto de vista de consumo de recursos. A gente vai precisar de, para uma workspace, 1 GB de memória e 1 core, que é a nossa sugestão inicial para a IDE, né, para o server da IDE, no caso que o Oscar comentou também, que hoje em dia é mais desacoplado isso. E o restante depende do tamanho da sua aplicação. Então, se a sua aplicação é pequena, é um pouquinho mais de recurso. Se a aplicação é muito grande, precisa de 4 GB, aí aumenta a alocação. Mas fica uma alocação muito mais alinhada com a necessidade da aplicação, sem desperdiçar recursos, né? E melhora a vida do dev, porque é menos ambiente... melhora a vida de quem é de operação, é menos ambiente para você cuidar. Mas quando você fala nós deixamos um Postgres, por exemplo, esse nós são os caras de DevOps, vou chamar assim, né, da minha empresa. Então, digamos que eu tenho lá, meu time de dev tem 50 peão e meu time de DevOps vai criar esse ambiente, né? Uhum. Então, a gente vai definir essas coisas e eu ainda tenho controle sobre isso, sobre as ferramentas que eles vão precisar, versão e tudo mais. Então, seria como se eu estivesse criando, sei lá, aplicações que eu estou definindo lá para ele poder utilizar. E se o dev tem... Só uma segunda parte da pergunta é se o dev tem autonomia para modificar isso também. Beleza. A nossa ideia no CPS1, ele tem duas partes principais. As templates e os workspaces. Uhum. Então, a template é ali que é definido isso que você comentou. Olha, aqui vai ter banco, aqui vai ter fila, aqui vai ter esse repositório, aqui eu vou precisar instalar um Node versão 24, mais um Python 3.15. Então, essa configuração do que é o workspace, a gente chama de template. E aí, essa template, quem pode criar a template? Aí depende da empresa. Então, você pode estar num cenário mais rígido, onde quem cria templates para provisionar os workspaces está mais ali num nível mais de gestão e liderança, né, técnica, de falar, olha, isso aqui está definido e é assim que tem que seguir, porque é o padrão da empresa. Você pode dar autonomia, a ideia é que você até dê autonomia para os devs ajustarem as templates para justamente você desonerar o time de Ops. Né? Então, porque, cara, eu imagino que muita gente pode estar nos ouvindo, tá fechando ticket, issue e dando suporte em demandas de mudanças, porque o time de desenvolvimento de um produto novo tá fazendo uma coisa ali e precisou mudar alguma coisa porque mudou um requisito de negócio. Isso acaba virando suporte técnico. Vira suporte, vira ticket. A ideia é que você, no caso de Ops, aqui, o impacto da CDE, você pode eliminar essa fila de ticket e dar um pouco mais de autonomia pro dev para ele montar as templates. Putz, aqui na verdade a gente especificou errado. Eu não preciso do Postgres 16, eu posso usar o 17, eu posso usar o último, quero trocar o que eu estou usando. Normalmente isso acarretaria num chamado time de operação. Vai ter que provisionar um banco novo, etc. Eliminar isso dá autonomia pro dev. Então, dependendo da governança da empresa, os devs podem criar as templates e criar os workspaces, né? Ou você pode segurar um pouco isso e deixar essa autonomia, essa responsabilidade, digamos assim, mais em alguém mais de liderança ou de maior senioridade. E aí, você falou sobre essa governança, esse controle, né? Como ficaria isso para um lado de gestão? Eu quero voltar pro lance do dev, mas eu quero perguntar essa antes, né? Da gestão, de que eu teria controle, vou chamar de auditoria, né, aqui, né? Então, por exemplo, eu concordo com você, eu acho que a gente deve dar autonomia, né? O desenvolvedor é o cara que está usando a ferramenta, nada mais justo do que ele é o cara mais certo para dizer qual a melhor ferramenta para aquele momento, né? Principalmente porque esses cenários, para mim, parecem em empresas maiores, com squads maiores, né? Eu gostei que você falou que o produto, né? O pessoal chega com as demandas meio tortas, né? Um abraço pro comercial aí, pro pessoal de produto. Mas que... É a vida como ela é. Exatamente. Ninguém tá falando nenhuma mentira aqui, sim, gente, sim. Por favor. Então,
Porque aí chega uma demanda dessa, né? Uma demanda nova, e aí, tipo, tem toda uma burocracia, né? Pra, tipo, teria que atualizar a coisa, pedir benção pro Papa, né? Até isso poder sair. Então, dá essa autonomia pro desenvolvedor, para quem tá usando a ferramenta, nada mais justo. Mas aí, como eu tenho visibilidade disso, de auditoria, de quem mexeu onde, de quem logou e etc. Tá, vamos lá. Então, como que um gestor teria auditoria para poder verificar quem que está editando, principalmente a questão dos templates, né? Primeiro, complementando um pouco a resposta do Miguel, além dos templates, você tem uma camada um pouco mais interna ali do produto, que inclusive não está exposta a nível de interface, que é a definição de quais são os pacotes e os resources que você pode incluir numa template. Um pacote é alguma ferramenta de desenvolvimento, como, por exemplo, o interpretador Python, Java, compilador de Go e assim por diante. Ou outras ferramentas para ajudar no desenvolvimento do dia a dia. E os resources são os recursos gerenciados. Então, o banco de dados, a fila, o cache, etc. O jeito que você define essas coisas é através da escrita de recursos customizados no Kubernetes. Então, a gente tem um pacote lá, um chart Helm chamado Contrib, que tem algumas coisas mais comuns ali para você numa instalação padrão já ter o que usar, mas a ideia é que conforme você use, o seu time ali de DevOps ou de engenharia de plataforma, enfim, customize aquilo para poder definir o que está disponível para poder construir um template, né? E aí, uma forma boa de se fazer isso seria versionando essas definições usando a infraestrutura como código mesmo, GitOps, etc. Então você pode ter um repositório ali com as suas definições de pacotes e serviços e resources, e ali você vai ter o histórico de quem incluiu, por que incluiu, você pode associar o request desse repositório com um ticket de pedido de alguém e assim por diante. Agora, do lado da execução dos workspaces, hoje teria que ser observado nos logs da aplicação mesmo, para ver ali qual usuário fez qual requisição para poder alterar determinado template ou subir determinado workspace e assim por diante. Essa é uma parte do produto que a gente ainda tem que melhorar, colocando mais coisas disponíveis na interface para visualizar. Um outro componente que a gente desenvolveu ali para poder fazer a plataforma funcionar é um gateway customizado. Então, isso que o Miguel comentou de você tem que estar logado no produto para poder compartilhar um ambiente que você está passando para alguém visualizar a aplicação rodando. Esse tipo de coisa a gente consegue rastrear quem que está acessando, né? Então, qual usuário olhou qual ambiente, quando. Só que essas coisas ainda não estão expostas na interface. Então, hoje é um trabalho meio manual de olhar log ali, mas fica tudo registrado. Para não ter ninguém compartilhando a sua senha do como ele administra o Pix para fazer 2 bilhões de madrugada, né? É isso aí. Tá bom. Não, legal. Tá bom. Voltando para a ótica do dev, eu não sei, me parece que tira um pouco da liberdade do dev quando você está tirando da máquina dele. Mas que, em grande parte, quando a gente está indo para corporações, a máquina não é dele. Grande parte das corporações, né, mesmo remoto, você está com a sua máquina ali, com a máquina que o trabalho te deu, e ela tem uma série de restrições ali, do que você pode, do que você não pode. Normalmente você não é administrador da máquina e etc, né? Mas fora esse problema imediato, esse grande problema, quais outros benefícios eu teria por mandar todos os meus devs para lá, né? Mandar todos eles para usar o ambiente remoto. Tem uma outra questão também, que é você aumentar a confiabilidade de testes, tá? Principalmente em ambientes mais complexos e que tem microserviços, por exemplo, ou aplicações muito grandes. O que a gente tem visto, e a experiência nossa também, quando a gente tinha a fábrica, é que, dado a limitação de recursos que cabem no laptop e o tamanho das aplicações de hoje em dia, que as bases de código sempre estão crescendo, etc., tem aí a AI fazendo todo mundo parir mais código ainda, mais rápido ainda. Então, geralmente, qual é o cenário? Por exemplo, a gente estava conversando com um dev de uma empresa grande estatal e trocando uma ideia sobre como que era o dia a dia dele de desenvolvimento. E aí começam a surgir vários problemas. Primeiro, a gente pergunta assim, cara, você consegue testar minimamente assim, end-to-end a aplicação que você desenvolve? Tipo, de ponta a ponta? Local ali, antes de você entregar alguma coisa que você fez? Não consegue. E essa eu imagino que é a resposta da maioria dos desenvolvedores. Ele vai falar, não, ele pode rodar testes unitários,
beleza, algum outro tipo de teste, mas a sua aplicação que fala com outra aplicação e que depende daquele banco de dados particular e daquela API de um terceiro, e etc, etc. O teste end-to-end vai ficar lá pra frente no processo de entrega, no workflow de desenvolvimento, né? Vai ficar lá pro time de QA. Eu testo em prod, né? Pode ser também, pode ser. Então, o que acontece? Então, geralmente, a realidade que eu tenho visto, que eu vi, e ainda é que existe uma esmagadora quantidade de devs que codam no escuro. Ele vai fazer ali minimamente o máximo possível que ele consegue, na verdade, localmente na máquina dele. Ele talvez vai tentar subir aplicações grandes ou componentes uma parte o suficiente para ele rodar ali na máquina dele, mas ele só vai descobrir se deu certo mesmo por total falta de recursos, porque não cabe. Recursos de dois aspectos. Recursos de compute mesmo, não tem CPU e memória. Quem acaba tendo que precisar programar em Windows e tem que usar WSL ou coisas do gênero, é um terror, assim. Tem vezes que o WSL dá umas rasteiras, assim, que eu já tive experiências bem ruins. Ele vai ter que commitar esse código, fazer push, passar na esteira e fazer o deploy. Então, porque falta recurso. E outro tipo de recurso é acesso. Então, como eu comentei, o notebook está numa VPN específica, numa rede específica, e certos recursos da sua máquina você não vai acessar. Só o ambiente lá de prod, de dev, que tem acesso a esses recursos, né? Restrições de networking, etc. Então, quando você move o ambiente de desenvolvimento para a nuvem, digamos, para perto da infraestrutura, dessas dependências, você tem uma quantidade de recursos maior, eu posso ter um workspace ali mais parrudo, em que eu consiga aumentar a confiabilidade do que eu estou desenvolvendo, que eu vou conseguir rodar a aplicação inteira nesse workspace, testar melhor o que eu estou fazendo e reduzir a minha necessidade do outer loop que a gente fala, né? Que eu não vou precisar mais ficar fazendo deploy o dia inteiro. Aí você fala, tá, Miguel, isso aí, será que não é invenção da sua cabeça? Não é. Te dou um exemplo com dados. Ano passado, o GitHub fez um survey, a gente deixa o link contigo aí pra você colocar no post do episódio, pra avaliar, devs, quais são as atividades que vocês mais gastam tempo no dia a dia? Empatado, as duas primeiras posições empatados são codando, que é o que se espera que o dev faça mais, mas junto com codando, esperando build e deploy. Então, assim, o survey tá lá o dado lá, depois ele tem os dados e tudo mais, e fala assim, cara, o dev passa boa parte do tempo esperando esteira. E aí, a esteira tá lenta. A culpa é de quem? Do time de Ops. Aí o Ops tem que ir lá e tentar otimizar isso, porque então, assim, você tem uma cadeia, um ciclo de problemas que envolve todo mundo. Então, a CDE pode impactar e desonerar um monte de trabalho de esteira, porque todos os desenvolvedores estão concorrendo pelo mesmo recurso e virou gargalo. Então, respondendo a sua pergunta, quais outros exemplos? Esse é um grande exemplo. A facilidade de acesso a recurso, você conseguir testes mais confiáveis, mais robustos, sem depender de esteira, por estar no ambiente remoto e não depender somente do laptop local do desenvolvedor. Que é o velho tá compilando, né? Então agora tô esperando o pipeline. O velho é o compiling lá do XKCD, é isso aí mesmo. Exatamente. Mas que o ROI também tem um ROI escondido aqui, eu acho, né? Porque, digamos, né, que ele perde uns 30% do tempo dele ali, não vou jogar 50%. Não, mas é nessa ordem de grandeza aí, é de 20% a 30% do tempo esperando o build. Então que ele perca 30%, né? Se esse tempo fosse empenhado em novas features ou entregar o que ele precisava entregar, né? Não é só, eu não estou economizando ou colocando só nisso, eu estou adiantando entregas também, né? Tem esse outro ganho paralelo, certo? E isso é um problema que a gente na época lá da fábrica de software, consultoria, a gente identificou na organização A, na organização B, na organização C, em vários lugares isso era recorrente. O pessoal depende de um ambiente geralmente estático para poder confirmar se alguma coisa está funcionando. Aí, quando a gente pensou, bom, a gente pode talvez criar um produto que institucionaliza isso, tipo, deixa você fazer isso de uma forma melhor, né, mais razoável, enfim. Porque esse é um problema que a gente acha que a maioria dos gestores não tem tanta ciência de que acontece.
e vai vazando horas. Mas no dia a dia os devs estão fazendo lá algum malabarismo para poder subir uma parte de algum sistema, algum ambiente, para poder conseguir testar um todo. E combinando, geralmente através de mensagem mesmo, para não mexer no ambiente durante um tempo, poder executar algum teste. Aí o que a gente fez foi conversar com algumas pessoas para ver se mais pessoas tinham esses problemas. Se não era coincidência que só nos lugares que a gente prestava consultoria tinha esse problema, né? E ele aparece com bastante frequência em vários lugares. E que talvez elimina a quantidade de builds que você precisa fazer, né? De dev para staging, tem lugares que tem 4 ambientes, né? Que tem dev, staging, pré-produção. Então, você vai conseguir testar melhor, talvez. Não sei se eu tô no caminho certo, mas testar melhor, mais rápido, sem depender de outras pessoas, né? Principalmente times assíncronos e etc, né? Sabe? Sim, sim. Mudou alguma coisa nesse fuso horário, pro próximo só vai ter problemas, né? E por aí vai. Então, você descentraliza, né, de novo o ambiente de dev, né? Que a gente centralizou, né, de novo, há pouco tempo, né? A gente centralizou isso, colocando ambiente de dev para ficar mais par do stage, mas agora, para mim, tá fazendo sentido até agora, né? Descentralizar novamente, né? Agora utilizando containers para isso, né? Com essa finalidade. Na verdade, cara, a gente tá centralizando algumas coisas para entregar essa autonomia. Então, porque, por exemplo, como a gente tem a estrutura de templates, falar, isso aqui são as regras e as necessidades dessa aplicação para ela funcionar em desenvolvimento. E então é uma fonte da verdade que muitas empresas não têm. Aí eu ia entrar no outro ponto, nessa questão da fonte da verdade. Como é que eu subo essa aplicação? Então tá lá, o João chegou na empresa para começar a codar hoje, foi contratado, seja bem-vindo, passou na integração lá do RH, e o notebook chegou, mas tem que passar pela segurança, instalar um monte de coisa. Suponhamos um caso feliz assim, no seu segundo dia de trabalho, você tá com o Note na rede, pronto pra trabalhar. Garrafinha nova, tirei fotinho e postei no LinkedIn. Aí alguém do time vai chegar em você, você vai, tá aqui, clona aqui esse repositório e lê o README aqui. Aí no README vai estar explicado. Se tiver o README, então tem que instalar isso, aí você vai fazendo. Aí você vai subir a aplicação e capota, dá um exception lá. E, fulaninho, me ajuda aqui, o que aconteceu? Ah, não, cara, esse README tá desatualizado. Na verdade é assim que faz. Aí ele sabe, o time sabe, mas ninguém documentou. E, cara, isso a gente chama de conhecimento tribal. Infelizmente, isso é muito comum, muito comum. Então, acaba ficando... E quando você pega esse conhecimento e templatiza ele ali no CPS-1, essa dor de ficar descobrindo como é que sobe a aplicação, quais são as versões, o que eu tenho que instalar, as versões do que eu tenho que instalar, cara, acabou. Então, o onboarding, ele é extremamente mais eficiente, né? Tem empresas aí com dados também. A Harness, que é uma empresa que entrega várias soluções de DevOps e tudo mais, e automação, tem um survey deles do ano passado, final do ano passado, que uma das grandes queixas que eles observaram, que os desenvolvedores responderam, é que tem empresa que leva 100 dias pro cara conseguir fazer o first pull request dele. 100 dias, cara! 3 meses. Em março agora desse ano, a gente participou de um evento lá no C6 Bank, no Platform Days. A gente viu ali pessoas comentando sobre essa métrica de que tem lugar, 1 mês, 60 dias. Então, assim, eu e o Oscar, a gente fica inconformado que isso virou normal. Se demorar 2 semanas foi rápido. É um absurdo isso. E, não é só pra dev, não. É pro time de Ops também, tá? Eu tenho pontos aqui que CDE é pro time de Ops também. Não, mas se eu contrato o cara, ele não fez um PR em 3 meses, ele não passa na avaliação e um beijinho, um abraço, campeão. Mas não é culpa dele, né, cara? Tipo... mas vai ser. Na minha avaliação vai ser. Tem que fazer. Não, boa. Tá bom, eu vou aproveitar esse seu gancho, vamos traduzir isso pro pessoal de Ops também, né? Sim. Porque os devs codam, né? Mas o Ops, né, de hoje tem que codar. Exatamente. Eu até brinquei com o KYAML aí, né? Tem que codar muito YAML ainda, né? Vamos ver o que eu... E como vai se chamar, né? KYAML?
Bom, então o Ops também tem que codar, né? Tem um monte de YAML para lá e para cá, tem os Terraforms, tem o pessoal que gosta de sofrer que usa Pulumi, tem de tudo por aí, né? Então, isso também se aplica para os caras de Ops, né? Eu tô imaginando. Não sei se você já tem implementado isso. Os caras querem pegar essa daí? Se você já tem implementado ou como que se aplica isso para a realidade de Ops. Bom, hoje, fazendo isso num notebook local, num cenário mais básico assim, o desenvolvedor ali do código da infraestrutura provavelmente vai ter alguma chave de acesso a alguma account da cloud para poder rodar aquele código, provisionar, ver o que está acontecendo ali. Depois ele tem que lembrar de destruir, enfim. Então, importante. E você tem um risco ali que é você ter essas credenciais armazenadas na máquina do analista DevOps, enfim. Tem formas de você contornar isso, mas, por exemplo, usando algum cofre de senha, aí você faz uma integração com cofre local, para isso ficar só em memória, etc., mas isso aumenta um pouco a complexidade para começar a testar alguma coisa. Uma forma que você pode usar a CDE para poder ter esse mesmo resultado, que a gente imagina, é você colocar ou essas chaves isoladas dentro do seu workspace, ou até mesmo usar o próprio esquema da service account, daqueles nós em que aquelas workspaces estão executando, para poder restringir que tipo de acesso que aquele ambiente vai ter a uma cloud real. Que aí pode ser uma account isolada, pode ser uma account criada ali sob demanda para aquele desenvolvimento depois desprovisionada e assim por diante. Então, a gente ainda tem que montar uns labs, uns exemplos de como fazer isso, um manual de como fazer isso, mas tem como você criar algo com um isolamento bem forte, assim, e com um pouco menos de trabalho de setup, né? Um outro exemplo para quem, nós de Ops, nós que eu digo porque eu fui sysadmin lá atrás, né? Então, eu tô em casa aqui. Mas assim, no geral, qual que é o workflow de um DevOps SRE, que está lidando com Terraform, com Ansible, etc., esse tipo de coisa. Do que eu já vi, tudo que a gente já fez. Nos lugares um pouco mais... Eu não quero chamar de imaturo, porque já está usando alguma infra como código, já é uma boa maturidade. Mas tem o seguinte cenário, digamos, mais inicial em termos de automação e confiabilidade, assim, do ponto de vista de infra como código. Eu, como Ops... Então, a gente comentou no começo da conversa, né? Vem demandas, vem ticket, mudar ambiente, etc, etc, né? Então, caiu na minha fila aqui um chamado para eu atender. Tem que resolver alguma questão. Provavelmente, quem está nos ouvindo aqui, a maioria das pessoas que está lidando com isso no dia a dia, vai fazer o quê? Vai dar um git clone do repositório na máquina, vai olhar aquele código, definir aquela infraestrutura daquele ambiente, pode ser YAML de Kubernetes, Charts Helm, seja lá o que for. Vai editar e vai aplicar aquele código. Vai pôr para rodar. O pôr para rodar é mudar a infraestrutura. Vai dar um Terraform Plan, um Terraform Apply, ou vai tentar dar um Helm install, menos dar run e ver se não explode. Ou vai no Apply -F. Ou dá um... Ninguém nunca fez isso. Exatamente. Então, assim, tudo isso com esse problemática que o Oscar comentou. A sua máquina tem credenciais ali para isso acontecer, para você resolver a sua atividade, o seu trabalho. E aí você termina, resolveu. Git commit, git push. Digamos, esse é o cenário mais beabá. Em cenários um pouco mais estruturados, provavelmente alguns ajustes você tem algum arquivo de configuração do ambiente e você não mexe no código Terraform, no playbook Ansible. Então você vai ter algum arquivo de dados ali, onde você faz algum ajuste em configuração em dados, mas não mexe em código. E isso vai para uma esteira, e a esteira faz o apply do ambiente. Vai rodar um Terraform Plan, Terraform Apply, ou alguém manualmente vai lá na esteira, tem um botãozinho lá de confirmar e rodar o apply, para mexer no ambiente. Então, nesse cenário, ainda assim, você tem que clonar o código, o repositório, editar ele, rodar algum tipo de teste, a ver se não vai explodir nada, e mandar para a esteira. Igual um desenvolvedor normal numa aplicação Java, Node, Python, o que for. Com a CDE, a gente tem muito mais recursos para testar esse código sem ir para infraestrutura real. Então, por exemplo, no caso do CPS1, em termos de feature, nossa, você tem como criar workspaces que tem containers, então, Playbook Ansible. Um container lá que tem um Ubuntu, e você aponta o playbook Ansible para aquele container, testa o playbook, funcionou, te dá uma confiabilidade muito maior antes de você mandar para esteira. Você rodou aquilo em algum lugar. Terraform, como o Oscar comentou, a gente tem
que documentar esse lab, mas tecnicamente a gente suporta. Você pode usar o local stack na sua workspace, testar aquele código com uma confiabilidade maior, até sem necessidade de credenciais, e mandar esse código de infra para frente. Dá para fazer isso local? Dá para fazer local. Dá trabalho configurar tudo? Pra caramba. Uhum. Né? Então, com a template pronta e os nossos packages de resources ali estruturados, a mesma experiência que a gente entrega para um dev de desenvolvimento de aplicação de negócio, assim para o desenvolvimento de infraestrutura. Você vai provisionar um workspace, apertar um botão, todas as ferramentas estão lá. No cenário mais robusto ainda, não tem credencial em variável de ambiente para você olhar, porque vai usar toda a configuração ali da workspace do Kubernetes para dar as permissões de acesso. Então, a CDE tem um impacto em produtividade e confiabilidade no desenvolvimento de infra, tanto quanto para o desenvolvimento normal. Uhum. Eu tinha pensado mesmo nisso do local stack, até fui escrever aqui como era mesmo o nome, da mesma forma que você pode rodar o kind, né? Então, você pode ter toda a sua infra ali para teste, porque quem nunca, né, foi comitando e tipo, agora vai, finalmente, agora sim, Opa! Deus me ajude, né? E espera o pipeline, né? E que no nosso caso, quer dizer, no nosso caso, como se eu soubesse qual é o caso de infra, de dev, né? Bom, mas que, pelo menos na minha experiência, né? Quando a gente vai lá, sei lá, vai subir um EKS, com sorte, 8 minutos, sem nada, pelado, né? Com muita sorte. Então, tipo, beleza, cada novo commit, no mínimo você vai esperar os 10 minutos ali para aquilo acontecer e só então você perceber que você fez alguma bobagem, né? E aí você volta para arrumar e etc. Cara, o que você tá falando aí é música pros meus ouvidos, porque essa dor, que é o tempo de feedback que você leva para ver se funcionou em infra, ele é muito mais penoso do que para aplicação. Uhum. Aplicação, a princípio, o dev consegue codou, salvou, rodou, funcionou. Ou não. Em vários casos. O feedback é muito mais rápido. Sim. No caso de infra, geralmente, o feedback é muito mais lento. Muito mais lento. Então, com a CDE e com os mecanismos que tem no CPS1, esse tempo de feedback pode ser muito reduzido, né? De você conseguir ter uma robustez de testes mais próxima e não depender tanto da esteira. Ou do tempo da Amazon criar o cluster e ver se saiu certo o cluster, né? Sim, porque tem muitas esperas, né? Você tem que esperar a esteira, tem que esperar o provider, tem que esperar o serviço finalmente subir, né? Integração, sei lá, né? Eu dei o exemplo do EKS, mas, sei lá, o que você tá mudando, né? Sobe o EKS, depois sobe coisa, roda o Terraform, lá o Helm e tudo mais, e aí, tipo, putz, cara, 1000 anos de espera. É um commit por dia, né? É isso aí, exatamente. Então a gente consegue aí contribuir com isso na parte de segurança para a parte de infra como código, né? Assim como nas tarefas do dia a dia, usar uma CDE tem ganhos ali significativos em relação a só fazer localmente. Eu queria... O Oscar já deu uma passadinha aí sobre algumas coisas de futuro, né? De trazer algumas coisas para interface e tudo mais, né? E como toda startup, né? Isso, a gente tem um roadmap, assim, né? Para onde a gente está olhando. Então, eu queria saber de vocês algumas features que vocês estão olhando, assim, para... Putz, cara, isso aqui... Essa daqui a gente vai lançar até o final do ano, sei lá. Bom, estamos em agosto, né? Ainda dá para apertar uns dev para soltar alguma coisa esse ano, tá? A gente pensou aqui em fazer uma pequena reestruturação e alguns dos conceitos mais básicos ali para poder suportar melhor o desenvolvimento de aplicações em microserviços em particular. Hoje, a gente deixou uma definição um pouco amarrada que a gente acha que ficou ruim, que tem um conceito lá que é chamado de service e ele está necessariamente acoplado a um repositório Git ou nenhum. E é nessa unidade que você define quais são as ferramentas de desenvolvimento que você precisa poder trabalhar naquele repositório. Só que no dia a dia, você pode fazer um agrupamento de N repositórios que usam o mesmo conjunto de ferramentas e pode estar isolado no ambiente sem precisar criar um ambiente para cada repositório separado. Entendi. Só que assim, dar nome para essas coisas é algo difícil. A gente está pensando em nomes ali que não fique confuso e não colida com outros significados nem para o dev nem para quem está operando o negócio. Porque um feedback que a gente recebeu, por exemplo, de alguém com cargo de SRE, é que resource é um nome ruim.
Porque tudo em Kubernetes é resource. Então, se a gente tem um negócio que chama resource, fica confuso. E fica mesmo. Então, a gente provavelmente vai mexer um pouco nesses nomes, fazer algumas alterações ali no gateway também para ficar mais fácil de lidar com alguns temas de cores que costumam aparecer em desenvolvimento de aplicação web. Também tem que fazer algumas alterações no gateway para ficar mais fácil de desenvolver quando você tem uma aplicação mobile que está rodando completamente fora da CDE e quer se comunicar com alguma coisa dentro da CDE, que foram perguntas que apareceram também quando a gente apresentou algumas vezes. Mostrar como que você faz para subir um workspace com um banco de dados, com uma massa de dados grande já, para poder fazer testes mais realistas. Também é outra coisa que foi requisitado. E também dar um suporte um pouco melhor a você declarar recursos mais complicados que você sobe na nuvem junto com o seu workspace, que é desprovisionado quando o workspace é deletado. Aí, para isso, a gente vai provavelmente até usar um pouco de Cell para poder fazer os relacionamentos. Vamos usar o Playground também para poder testar as coisas, enfim. Legal. Acho que esses são os pontos principais. E aí, assim, conforme a gente vai apresentando e recebe questionamento das pessoas, a gente vai fazendo ajustes, né? Tipo, essa pergunta, ou esse pedido, ou essa dúvida surgiu aqui já N vezes. A gente tem que priorizar isso daqui, parece uma dor importante. Mas acho que são os pontos principais, né, Miguel? Tem mais um também, que é o mais quente. Qual que é? A implementação do MCP. Ih, esse aí tem que ser pra ontem, né? MCP tem que estar... Só não pode estar fazendo igual o do Git, né? Que tá filtrando as senhas de todo mundo, né? Mas a questão do MCP é porque o que acontece? A gente nós fizemos, né, o CPS-1, ele é um belo de um motor muito eficiente, muito rápido, de fazer provisionamento dessas workspaces, né, de ambiente de desenvolvimento ali, isolados e tudo mais. Um exemplo aí, o CPS-1 é feito em Rust, né? O Oscar até já deu 2 palestras aí em relação, uma no KCD no Rio e outra no Meetup de Rust em São Paulo, sobre desenvolvimento para Kubernetes, para API de Kubernetes usando Rust, muitas coisas, como é que a gente implementou. Uhum. Então, quem tiver interesse aí, procure na internet, ou procure o Oscar, quiser saber como é que programa em Rust para Kubernetes. Falta só uma casquinha ali no CPS-1 para que um agente de IA fale com o CPS-1, cria uma workspace que é um ambiente isolado, porque aí essa workspace já vai ter o código-fonte lá dentro, as ferramentas instaladas, todas prontinhas, o agente entra lá, pega a tarefa, faz o código e abre pull request. Uhum. Então, a gente está no caminho para concluir esse suporte para dar essa capacidade para as empresas que queiram colocar agentes autônomos para rodarem de maneira isolada, né? Que hoje, basicamente, no mercado, quem faz isso é só o GitHub, mas é no modelo SaaS do GitHub, né? Se você quiser algo mais que a governança é sua, que roda dentro da sua infraestrutura, não tem alternativa. Então a gente quer ser uma alternativa aí para esse caso de uso também. Que massa, que da hora. Pô, essa é boa, hein? Só vai pro hype total, hein? Essa faz o check. Tem que fazer, senão ninguém vai querer conversar com a gente. Sim. Já manda um e-mail pros caras do Duolingo, né? Que estão mandando todo mundo embora e... vamos trocar isso aí por 1000 agentes de IA. É isso aí. Eu tenho uma pergunta, então, aqui. Como que... Primeiro, um abraço pro Bruno Rocha. A gente gravou aqui falando de Rust também, né? Foi da hora. Legal. Como que... Então, Oscar, você que é o cara que tá com a mão na massa ali, como que o Kubernetes tem se comportado, né? Qual dificuldade ele tem trazido? Ou, sei lá, uns problemas que você precisou quebrar mais a cabeça, assim, para poder provisionar algo que, aparentemente... Né, o Kubernetes não foi criado com esse pensamento, né? Ele não foi criado para provisionar uma plataforma que provisiona né, coisas nessa escala, né? Foi provisionado para diretamente colocar suas aplicações assim. Então, conta pra gente um pouco aí como foi esse desafio, ou como tá sendo, né, esse desafio. Cara, eu acho que a parte mais complicada, chatinha de lidar para você provisionar ambiente de desenvolvimento é a questão da persistência. Como que você faz isso de uma forma boa, tanto para subir rápido o ambiente, quanto para garantir que se ele morrer, você não perdeu o que você estava trabalhando, né? Então, aí, por que isso exatamente? Porque num container produtivo, geralmente você quer ter poucos arquivos, né? No final, você quer ter o executável da sua aplicação, o mínimo de dependência ali que ela precisa para executar, e isso só. No meio de desenvolvimento, você vai ter uma quantidade muito grande de arquivos dependendo do tipo de aplicação que você trabalha. Então, sei lá, o Rust, por exemplo, ele tem que compilar muita coisa, gera muitos arquivos, enfim, gera alguns
gigabytes ali de arquivo só para você subir a aplicação, dar um cargo run, enfim. E aí a gente fez algumas iterações no produto tentando achar uma forma de fazer isso de um jeito eficiente. A gente chegou a testar o uso de Nix, do NixOS, Nix Packages, etc. Não foi algo que foi muito frutífero. Tinha alguns concorrentes que a gente viu que a solução que eles davam era gerar uma imagem gigantesca com tudo que existe, tipo 12 GB de uma imagem com todas as linguagens, e aí isso também causa problemas. Aí, no final das contas, o que a gente fez foi, a gente criou um sistema de build de imagens pequenas dentro da plataforma. Então, conforme você adicionar os pacotes, isso gera uma imagem só com o necessário poder desenvolver ali. E aí a parte de persistência, ela persiste a home do usuário para não perder nada. E aí teve que fazer umas ginásticas ali para não perder o que a pessoa define para instalar na hora de gerar a imagem. E mesmo assim continuar persistindo a home do usuário. E como que você faz isso de forma rápida, enfim, isso a gente resolveu, mas eu acho que dá para melhorar ainda mais um pouco. Isso é uma parte bem desafiadora do desenvolvimento de CDS, né, em particular. Eu estou pensando aqui num problema que talvez você deve ter resolvido ou lidado, que é o Kubernetes, né, ou o Linux em geral, né, ele mata processos, né, de vez em quando. Eu não vou falar do Java, eu prometi. Mas ele, às vezes, né, mata alguns. E se isso acontecer com o processo do desktop, entre aspas, né, do desktop, do ambiente que eu estou utilizando ali, do que eu estou desenvolvendo, então vai cair exatamente nesse lance que você está falando, né, sobre a persistência disso para poder instanciar de novo e trazer esses dados que eu estava ali trabalhando. Para essa parte dos dados, isso já acontece, você não perde o que você alterou. Para o processo continuar vivo, esse problema em particular a gente não resolveu ainda, mas já olhei para alguns experimentos que o pessoal faz usando o CRIO, que é algo que a gente vai testar se consegue resolver esse problema em particular. Talvez funcione bem, talvez não, a gente tem que olhar para outra coisa, mas esse é um problema que está aberto ainda e pode acontecer mesmo. Legal. Uma última pergunta, então, de produto, que seria, até, Miguel, você falou que a alternativa seria rodar no SaaS do GitHub, né? Estava falando do MCP, e principalmente para corporações, normalmente eles querem ter controle, né? Então, e a gente está falando aqui sobre ter controle, né? Sobre ter governança e tudo mais. Então, o CPS-1, ele vai rodar na minha infraestrutura, ou é um SaaS, ou tem as duas opções, ou on-premise, né? Então. Não, o CPS-1, ele é 100% self-hosted, on-premise. Então, a gente não é um SaaS, então convido todo mundo aqui a entrar no nosso site, lá ver a documentação, docs.cps1.tech. Lá tem as instruções de como você pode instalar o CPS-1 no seu cluster. Ele é gratuito até 5 usuários. E caso você queira, a gente tem uma outra documentação, um Quick Start Guide, que você instala o CPS-1 local na sua máquina mesmo, com Docker ali e Kind. Você já pode mexer, começar a prototipar e fazer um lab ali com o CPS-1. Não precisa de chave trial, não precisa mandar e-mail pra gente. É só entrar lá, é basicamente um curl pipe bash. Você já instala ele local ali para começar a brincar. E caso você queira fazer um lab já num ambiente mais production-like, assim, você vai querer subir um cluster em algum provedor, a gente é agnóstico de cluster. Então a gente tem um Helm chart para isso, fazer toda a instalação. Também está documentado, tá lá no nosso site, na documentação. Tem o repositório Git dos charts Helm que a gente tem. Então tá tudo super transparente ali, você já pode começar a usar. E a gente não é um SaaS, a gente roda dentro da infra do cliente, onde quer que ela esteja. Massa, que da hora. É engraçado, né, como a gente foi chegando nesse cloud agnostic, né, nesse infrastructure agnostic, né, e que algumas ferramentas proveram isso, né, que da hora. Parabéns, pessoal, tá muito legal pra mim. Eu vou colocar todos esses links aqui, pessoal, em algum lugar na descrição, tá bom? Maravilha. Fiquem tranquilos, tá? Se eu esquecer, me lembra no comentário, gente, de algum, tá? Normalmente, cada episódio eu esqueço algum link, alguém me lembra, eu adiciono, tá bom? Porque, olha, uma reclamação aqui, viu, o maluquinho lá do OpenAI. Ó, eu peço pro ChatGPT para ele não deixar eu esquecer. Me lembra de todos os links que eu citei no episódio. O ChatGPT não lembra. Meu TDAH não lembra. Tá? É isso. Beleza?
Ó, pra gente terminar aqui, então, de vez, né? Vamos às nossas recomendações aqui pra gente fechar e o pessoal deslogar do ambiente de desenvolvimento e relaxar, tá bom? Importante. Então, vamos em ordem analfabética, né? Oscar primeiro, e aí o Miguel depois. Qual seria a sua recomendação, Oscar? Manda aí. Recomendação para parar um pouco de desenvolver? Eu gosto bastante de jogos, né? Tanto digitais quanto de tabuleiro. Esse fim de semana, inclusive, vai sair uma atualização nova do Path of Exile 2, que é um action RPG, filho do Diablo, digamos assim, meio parecido. E esse fim de semana, inclusive, ele vai estar de graça. Então, para quem tem curiosidade sobre o gênero, tem como experimentar, né? Dar uma testada. É bem legal. E de jogo de tabuleiro, gosto de me reunir com os amigos uma vez por mês, mais ou menos. A gente joga uma partida do Eldritch Horror, que chama. É um jogo cooperativo. Ele é meio difícil, mas é bem legal. Você joga contra o tabuleiro. Às vezes o tabuleiro ganha, mas quando você consegue ganhar, é bem bacana. Porque o jogo é difícil e ele é demorado. Na caixa fala que uma partida demora 6 horas, mas se prepare para mais tempo do que isso. Pode demorar bastante. Tá bom, legal, que da hora. Meu Deus. Que da hora. Ó, depois eu vou colocar o link, eu vou pegar o link com você, Oscar, eu vou colocar aqui pra turma poder jogar também. Legal. E você, Miguel? Cara, eu recomendo todo mundo aí a ir para a natureza. Faça isso. A gente mora em Campinas, né? Aqui na região tem uma série de grupos de trilheiros que sempre organizam grupos aí para fazer trilhas aqui na região, mas isso tem espalhado no Brasil inteiro. Vai no Google lá e coloca o nome da sua cidade, do seu estado, trilheiros, caminhadas, ou da sua cidade, entra num grupo de trilha e vai pro meio do mato no final de semana. Melhor coisa que tem. Melhor ainda se tiver uma cachoeira lá. Aí só alegria. E entrar na água gelada, lava a alma. Recomendo. Que da hora, cara. Olha, eu fazia, quando eu tinha mais coragem, assim, agora eu tô tentando retomar minha coragem de andar de bicicleta no trânsito, na rua normal, assim, né? Eu tô voltando a andar agora, depois do acidente, mas eu ia, cara, pro interior aqui de São Paulo. Uhum. Não é o interior do centro, né? O sul da Zona Sul, né? Ali depois de Parelheiros, pra alguém que conheça aí, cara, acaba o asfalto, né? E aí finalmente tem uma cachoeirinha, uma pequena queda d'água, mas é muito da hora. Lava a alma, como você disse, é bem da hora mesmo. Que da hora. Um abraço pro Harik, que vive me convidando pra fazer uma trilha e eu só vou enrolando ele. Em algum momento, viu, Harik? Harik, chama eu, não chama o João, não. Me chama que eu vou. Chama o Miguel, pronto, ó. Já fiz a ponte. Boa. Ó, eu quero recomendar, eu já recomendei esse filme, mas eu quero recomendar aqui por outro motivo. O Contador 2. Filme de ação, tá no Prime Video, tá? E eu já falei aqui em outros episódios também, eu tô fazendo com a minha esposa a gente tem um canalzinho no YouTube que é Filme de transtorno do espectro autista, filme terapia, né? Então, nós somos autistas e a gente fala... ela é neuropsicóloga, né? E eu só sou um idiota que fica assistindo o filme. Então a gente conversa sobre o filme ou sobre esses aspectos do personagem, né? E tudo. Porque o Contador, né? É de um cara, em teoria, teria um autismo ali, seria um autista funcional. João, o meu filho é autista. Olha, que massa! E eu assisti o Contador 1 e o 2, ele claramente é autista. Claramente é autista. Cara, pra quem conhece, não engana, não. E você gostou mais do 1 ou do 2, Miguel? Cara, o 1 eu achei mais legal, mas o 2, a dinâmica dele com o irmão dele é muito boa também. É muito boa, né? A ação é aquela coisa meio espalhafatosa, escalafobética ali, né? Sim. Mas a dinâmica dele e do irmão dele é excelente, cara. O irmão dele judia dele demais, cara. Fiquei com dó dele, cara. É verdade. Nas provocações, ironias, ele não entende, né? Aquele perfil que a gente vê mais literal, pedaleza, as coisas. Sim. Então, bem legal mesmo. Muito legal. Então, pessoal, 2 de 3 aqui já assistiram e recomendaram. Então, Oscar, vai ter que assistir. Pressão total agora. Vou ter que ver. Oscar tá me devendo um monte de filme aí que eu falo pra ele ver que ele não vê, cara. Vários.
Caras, olha, muito obrigado pelo tempo de vocês. Nós estamos aqui numa terça-feira à tarde, gente. Que o Diogo não saiba. Imagina, a gente que agradece, cara. Que o Diogo não saiba que eu tô gravando isso aqui 5 horas da tarde, tá bom, gente? Mas faz parte do meu trabalho, mais ou menos. O que não faz parte do meu trabalho e faz parte do trabalho de vocês que estão assistindo, deixa o like aí, dá umas estrelinhas onde você escuta e tudo mais, pra esse podcast ganhar de popularidade do Podpah. É só esse minha meta, tá bom? Tô pensando baixo, tá bom? É isso aí. Mas obrigado. Pô, Miguel, Oscar, muito obrigado pelo tempo. Obrigado por explicar pra gente tanta coisa aí, né? E, bom, a gente vai se vendo nos próximos aí. Hora do abraço. Maravilha. Abraço, valeu. Valeu, João. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.